Shalom, shalom, amados, a paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos em mais um podcast do Zaitcast. E nesses dias estamos numa série de 20 dias, né, na realidade, falando sobre libertação. E desde já eu peço para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho em todos, seja membro do nosso canal, compartilhe essa live, curte, dê o seu like no nome de Jesus. Amém? E nós, amados, como eu disse, estamos nessa série de libertação, falando apenas de libertação. Estamos nesses dias, 20 dias de libertação, falando sobre esse assunto. E para compartilhar com esse assunto, estamos com o nosso pastor, o pastor Rogério Zaite. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastora, mais um dia aqui de podcast, né? Nossa, quantos podcasts já juntos aí para a glória de Deus. Qual é o episódio, filho, esse? Episódio, 25. Olha só que coisa tremenda. E episódio 25 comigo e com você. Lógico que a partir de agora haverá outros episódios com outras pessoas também, mas estaremos juntos sempre. Para a glória de Deus, começamos juntos e terminaremos juntos. Glória a Deus. E estamos aqui para compartilhar um pouquinho mais nessa área da libertação, né? Lembrando que nós estamos aqui para esclarecer, pastora. Eu acho que é muito importante a gente começar a fazer essas pautas também, porque hoje tem muitas pessoas assim, às vezes agressivas na internet, pessoas que não entendem, né, de mundo espiritual, pessoas também com maldade às vezes no coração também. E a gente não está aqui para ofender ninguém, pelo contrário, estamos aqui para pontuar coisas do nosso cotidiano bíblico, daquilo que a gente entende como realidade espiritual, mas longe de nós querer ofender alguém com uma palavra, com um compartilhamento. Não é isso que nós pensamos. Nós amamos as pessoas, nós amamos as vidas e estamos nessa missão de vida para isso, para ajudar os pobres, os necessitados, os deficientes, para ajudar todo tipo de pessoa com amor no coração. Essa é a grande verdade. E libertação é um assunto muito polêmico, por isso que eu estou dizendo isso, porque é uma coisa assim que mexe com as nossas estruturas. Essa é a grande verdade. Quem aqui nunca passou por uma libertação? E a gente está aqui para, de alguma forma, esclarecer, ajudar e pontuar. Essa é a grande verdade. Amém? Amém, pastor. E para começar essa série, né, o dia de hoje, esse podcast de hoje, pastor, o que é libertação? Vamos para o básico, né? O que é libertação? A libertação, a gente está falando, libertar alguém de um cativeiro, libertar alguém de uma escravidão. Então, libertação é ser livre em alguma área da sua vida. Então, quando a gente fala assim, aquela pessoa é liberta, aquela pessoa ela é livre, porque o mal que estava atingindo ela já não lhe atinge mais. Perceba, a maioria das pessoas, pastora Keila, elas são escravas muitas vezes em uma área. Isso não é fácil, você ser escravo. Olha só, quantos de nós já fomos escravos no passado? Entende? Escravos de uma prática, escravos muitas vezes financeiros, escravos de um relacionamento, escravos muitas até de igrejas e ministérios, mas quando chega o tempo da libertação, e eu acho que você pode colocar isso aí também, para depois a gente fazer uma pergunta, tá? O tempo da libertação, e cada um eu acredito que tenha isso, existem os tempos libertacionais dos céus. Então, mas essa a pessoa é a livre, pergunta. né? A pessoa é livre, a pessoa é liberta, a pessoa não sente mais. Pode perceber, a maioria das pessoas, ai pastor, eu não tenho mais aquele problema, eu era viciado em drogas, eu era viciado em bebida, eu era viciado em cigarro e eu me libertei. Eu não tenho mais vontade de fumar, de beber. Quer dizer, isso é uma libertação. Ela era escrava de algo, mas aquilo já não lhe atinge mais. E pastora, você sabe qual é a maior prova de que uma pessoa é liberta? Qual é, pastor? Qual é a maior prova de que uma pessoa é liberta? Qual é? É quando Eu a sei. pessoa... Você sabe? Então você quer responder essa? Não, pode responder. A Eu sei, maior mas prova de que uma pessoa é liberta é quando essa pessoa passa pelo mesmo problema que ela passava antes
e ela não é mais tentada e ela, na realidade, não comete mais aquele erro. Então, por exemplo, é igual um usuário de drogas, uma pessoa que tem dependência química, e que ela foi liberta daquela dependência. Então, quando chega uma pessoa até ela, escute isso, oferecendo aquela droga, ela diz: eu já não sinto mais a tentação, porque isso já não me atinge mais. Essa é a maior prova de que somos libertos. É como quando passamos pelaquela tentação de algo e nós não caímos mais naquele mesmo laço. Então, hoje as pessoas estão dentro da igreja, pastora, mas muitas delas ainda não são libertas. Pessoas que estão dentro das igrejas, mas com vícios, com escravidões, com cativeiros espirituais que nunca foram quebrados. E nosso podcast aqui é para isso, é para te ajudar a se libertar desses cativeiros. E pastor, o senhor falou sobre tempos de libertação, né? Existem tempos libertacionais? E como que é esse tempo de libertação, esses tempos libertacionais? Como que funciona? Olha, pastor, existem, eu chamo de tempos libertacionais porque libertação, ela pode ser... Existem dois tipos de libertação, pastora, você sabia disso? Não. Existe a libertação imediata sim. e existe a libertação processual. Tem coisas na minha vida, por exemplo, que eu fui liberto de imediato. Eu já não tinha mais aquele pensamento torpe, eu já não tinha mais aquele sentimento ruim. Foi uma libertação, assim, é como se alguém chegasse com a mão assim, arrancasse. Isso é libertação imediata. Mas existe libertações que muitas vezes vai envolver até uma mudança no teu código genético, tá? Depois, prepara essa pergunta aí. O quê? O que a libertação está ligada com a mudança do nosso código genético? Isso aqui é importante. Tem muita coisa sobre libertação, queridos. Então, a libertação ela é imediata ou processual. Então, existem libertações na nossa vida que é um processo. É o processo libertacional. Nós passamos por suscetíveis provas de libertação até que sejamos livres de uma vez por todas por aquilo que nos incomodava, por aquilo que nós éramos escravos. Então, existe sim pessoas que são libertas de imediato de situações, de agravantes, de problemas, mas existe aquela pessoa que ela está num processo de libertação. Ela viveu tantas coisas e que ela precisa de uma cura também. E é uma coisa interessante, tá? A libertação, ela está ligada à cura interior. E a cura interior está ligado com a libertação. Tem pessoas que precisam de uma libertação, mas tem pessoas que precisam de uma cura interior. É diferente. Porém, existem pessoas que vão experimentar tanto da cura quanto da libertação. Quanto da cura, da libertação, quanto da cura. Então, libertação, ela é processual ou ela é imediata? Pode perceber que na sua vida existem libertações que foram imediatas, mas em relação a outros, a libertação, ela foi o quê? Processual. E eu sempre digo o seguinte, libertação, pastor, na nossa vida, ela é diária, ela é mensal, ela é anual. Todo dia nós precisamos ser livres de alguma coisa. Todo dia precisamos ser libertos de alguma coisa. Então, existe aquela libertação que a gente fala que é o pente fino. Deus passa o pente fino, lembra da mãezinha? Quando ia pegar piolho na sua cabeça, ela passava o pente fino e já arrancava aqueles piolhos. Mas existe aquela libertação que eu falo que é igual lêndia, é minuciosa, é detalhista, requer mais atenção e maior cuidado. E é esse tipo de libertação que a maioria das pessoas hoje estão precisando. Então a libertação, ela é imediata ou processual. E os tempos libertacionais, eles estão ligados a uma libertação diária, a uma libertação mensal, uma libertação anual. É muito comum, pastora Keila, escute isso, tá? Sim. Muito comum, de tempos em tempos, o Senhor nos revelar algo que nós precisamos quebrar no mundo espiritual. Era algo que nos prendia, era algo que nos amarrava, e aí o Senhor nos dá um comando, e naquele comando a gente se posiciona, e no espiritual, algo é quebrado na nossa vida. Então, que fique essa abordagem aí para os santos do Senhor. Pastor,
Antes do senhor responder essa, eu quero agradecer a todos que estão entrando nessa live. Compartilha essa live, curte, dá like. No nome de Jesus, obrigada a todos pela presença. Shalom, shalom, a paz do Senhor, boa tarde. E pastor, para nós continuarmos. Tá, o que é até que ponto alguém precisa de libertação? Verdade. Até que ponto a pessoa ela precisa de libertação? Olha, todos nós temos uma medida de escravidão e de libertação, tá? Em que sentido, pastor? Até que ponto a gente precisa de libertação? Até o ponto em que você olha para dentro de você e fala assim, eu não aguento mais comigo mesmo. Eu não aguento mais ser assim. Pode perceber, tem gente que tem esse prisma. Eu não aguento mais ser essa mulher que eu sou, esse marido que eu sou, esse filho que eu sou rebelde, eu sou pornográfico, eu sou perverso. Quer dizer, quando a pessoa ela olha para dentro de si e ela percebe que algo precisa ser mudado na vida dela, significa que ela está chegando, na realidade, no padrão de libertação, de entendimento que ela precisa. Então, as pessoas hoje, elas querem ter uma libertação, mas muitas vezes não entendem quais são os sinais, as necessidades de uma libertação. Então, até que ponto alguém precisa? No ponto que a pessoa ela só tem pensamentos libidinosos, pornográficos, a pessoa ela é aversiva às coisas de Deus, a pessoa negligencia a oração e a palavra do Eterno, a pessoa ela gosta de brigas e confusões. Eu respondo, será que uma pessoa que gosta de confusão, de briga, ela não precisa de libertação? Precisa. E como? Entende? É aquela pessoa que eu sempre falo, né? Parece aquele demônio da Tasmânia, onde que chega, traz confusão, contenda. Você conhece gente assim? Quer dizer, essa pessoa precisa de uma libertação. É aquela pessoa, porque as pessoas acham que a pessoa precisa de libertação quando o demônio se manifesta. Demônio é sintoma, queridos. Demônio é sintoma. Agora, existem libertações que são mais específicas, profundas, e a pessoa precisa. É aquela libertação, pastora, do íntimo do ser de cada um, que é a mais difícil e mais complexa, porque eu não vejo, você não vê, mas o Senhor está vendo o nível de libertação que você precisa dentro de você. É aquela libertação que a pessoa precisa mudar a atitude no casamento, a pessoa precisa ser mais mansa, branda, mais alegre, porque hoje as pessoas precisam de uma libertação da melancolia, são desanimadas, melancólicas, depressivas. Olha o nível que a pessoa precisa de libertação nas suas emoções, na sua alma, nos seus sentimentos. Então, todos nós estamos buscando por algo a nível libertacional. E tem pessoas que precisam olhar para dentro de si e falar assim, não, realmente, eu preciso de uma mudança. Eu não posso mais ser desse jeito. Eu não posso mais ficar da forma que eu estou. É uma libertação. Às vezes é uma libertação de um comportamento, de uma conduta relacional. É uma libertação. Aí a pessoa tem que entender, não, eu preciso dessa mudança. Então, até que ponto alguém precisa de libertação? Até o ponto em que ela olha para si mesmo e ela reconhece que tem padrões, comportamentos, atitudes e emanações do caráter dela que precisam ser mudadas. Né, pastor? Porque assim, a maioria tem um conceito errado de libertação, né? A maioria acha que libertação é quando a pessoa está endemoniada, que o demônio se manifesta na vida da pessoa, né? E não é bem assim, né, pastor? O conceito de libertação, ele é muito mais profundo. Coisas que as pessoas não entendem e elas passam na vida delas desapercebidas, né, pastor? Ou percebe ou não percebe. Pastora, expulsar demônio é fácil. Expulsar demônio é fácil. Sim. Pastor, como você fala isso? É fácil. Deus te dá uma autoridade, ele já nos deu no mundo espiritual, né, para pisar em serpentes e escorpiões. Agora, tratar caráter é mais difícil. Libertar caráter é mais difícil. É aquela pessoa que te fere com palavras, é aquela pessoa que ela tem inveja no coração, é aquela pessoa que nos bastidores fala mal da tua vida, é aquela pessoa que ela denigre a sua imagem, e está dentro da igreja.
e está dentro da casa do Senhor. É aquela pessoa que é a fifi da igreja, é o mexeriqueiro, é a mexeriqueira. E eu descobri um negócio legal agora, né? Tem pirulito não, tem sorvete para fofoqueiro. Já viu? Legal. Qual sabia. que é o sorvete para fofoqueiro? É um sorvete de espinhos, é para fofoqueiro, é para dar uma lambida. Na hora que colocar na língua, vai doer. Por quê? Dizem que língua não tem osso, né? Língua não tem osso. Tem muita gente aí por aí precisando de sorvete para fofoqueiro. É um sorvetinho, ó, para colocar na língua. Porque essa é uma libertação. A libertação da Lashon Hará é uma das mais poderosas que existe. Do caráter, da mudança de atitudes. Quanta gente dentro da igreja, pastora, mas não trata bem os filhos, não trata bem a esposa, não trata bem as pessoas, são pessoas ferinas, são pessoas maquiavélicas, são pessoas atormentadoras dos outros. Quer dizer, expulsar demônio é fácil, querido. Eu quero ver tratar caráter, eu quero ver você permitir Deus entrar dentro de você e falar assim, não, eu preciso mudar algo aí dentro. Você é uma pessoa difícil de se lidar, ninguém gosta de você, você é uma pessoa que na realidade afronta os outros, você é uma mulher insubmissa ao marido. Aí eu quero ver. Essa é a libertação da tua vida, que é o que a gente ensina. Essa é a grande verdade. As pessoas hoje estão precisando de libertação de caráter. E libertar o caráter é uma coisa que precisa muita entrega, muita renúncia e principalmente quebrantamento. Eu estava falando disso hoje com uma pastora, que as pessoas, elas não se derramam da forma que tem que se derramar. Elas acham que elas vêm, o pastor ora por elas, quebra as maldições hereditárias, porque afinal de contas elas se colocam num ponto de vitimismo próprio, né? Não, eu sou assim, pastor, porque afinal de contas eu não tive um lar tão bom. Tá, pode até ser verdade, mas elas utilizam aquilo como vitimismo delas mesmas, né? E aí não querem se quebrantar, falar assim, não, Jesus, eu sei que eu cresci num lar que não foi brincadeira, mas eu também não sou muita brincadeira, né? E é complicado. E nesse negócio da fofoca, né, pastor, da Lashon Hará, do pecado da má língua, tem até cristão que fala assim, ai, mas é uma fofoquinha santa. Até santifica a fofoca, amado. As pessoas romantizam o pecado, né? Romantizam o pecado. Acho que aquilo ali é uma coisa... É uma coisa simples, né? E não é. Tem coisa, querido. Você sabia que o pecado da Lashon Hará, pastora Keila, sim, ele era uma das maiores causas da lepra na antiguidade? Ah, sim, disso eu Entende? sei. Então, dizem os sábios judeus que a lepra, ela se dava por 10 motivos. E o maior deles, Lashon Hará, pecado da língua. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. E isso é uma libertação. A libertação da fofoca, a libertação da maledicência, do praguejamento, das gritarias. Quanta gente que tem a cultura de gritar dentro de casa. Então é complicado, tá? Moisés, faz um favor pro pai. Coloca aí, eu te mandei no WhatsApp, coloca aí o contato da Andresa aí e fixa pro pai, por gentileza. É complicado, né, gente? Porque, assim, uma das coisas que a gente também precisa se libertar, o ser humano em si, geral, precisa se libertar do ego, da soberba, verdade, do orgulho, né? E eu tenho uma frase que é assim, né? Que teve uma pessoa uma vez que falou assim, pastora, mas e meu orgulho próprio? Não, amado, você tem demônio próprio, porque... eu repito isso, amado, porque é verdade. As pessoas têm orgulho próprio, é demônio próprio, porque o orgulho vem do trono de Leviatã, né, pastor? Verdade. Então, se você fala assim, mas eu tenho meu orgulho próprio, você está falando, eu tenho meu demônio próprio, que é o trono de Leviatã sobre a sua vida. Por quê? Porque Jesus não era orgulhoso. De forma nenhuma, ele era humilde. E humildade não tem nada a ver com condição financeira, nem status social. A humildade é algo do nosso caráter, né, pastor? Sim. Pastor, me faça uma pergunta assim. Qual é o trono que impede a libertação das pessoas? Eu sei. Qual é o trono que impede a libertação das pessoas, pastor? A pastora acabou de falar aqui. O trono maligno que impede a libertação das pessoas é o trono de Leviatã.
Por que é o trono de Leviatã? Porque Leviatã, tal, na personificação da entidade, está ligado a isso, ao orgulho, à soberba, à arrogância, à altivez de espírito. E olha só, não existe libertação sem quebrantamento. Não existe libertação sem contrição, sem arrependimento. Por que tem muita gente dentro da igreja que não é liberta? Porque não se quebrantou, não se contritou no nível necessário para que venha a libertação. Tem pessoas que a gente vai falar assim, olha, você precisa mudar a sua atitude. Eu mudar a minha atitude? A pessoa ela não reconhece o seu erro, ela não reconhece o seu pecado, ela não reconhece a sua culpa e por isso que ela nunca é liberta. Queridos, precisamos confessar os nossos pecados. Ela sempre transfere a culpa, a razão da culpa dela para outra pessoa. É tipo assim, né? Ah, mas eu fiz isso porque fulano fez isso para mim. Não, mas eu respondi assado porque fulano me provocou. Mas eu tive tal atitude porque fulano fez isso contra mim. Eu não poderia ficar calada. Eu tinha que fazer algo. Então, nunca em si a responsabilidade é da pessoa. Me faço uma outra pergunta. Diga. Qual é um dos maiores inimigos da libertação? Qual é, pastor? Na realidade, olha só, tá surgindo aqui, a gente tá falando. Glória! Vamos lá. Qual é o maior inimigo na libertação ligado à síndrome de Adão? Qual é o maior inimigo ligado à libertação na síndrome de Adão? Qual que é, pastor? É a justificativa inocentadora. Eita. Você sabe que quando Deus vem e fala com Adão e com Eva, e Deus diz, Adão, onde estás? Talvez você nunca recebeu essa revelação, né? Mas eu vou te ensinar hoje. Deus faz 3 perguntas para Adão, que estão ligadas a João capítulo 14, versículo 6. Talvez você já ouviu isso, essas perguntas, você já leu, mas você nunca se atentou. Você acha que Deus não sabia? Deus disse assim, Adão, onde estás? Adão, quem te enganou? Adão, quem disse que morrereis? Por quê? Queridos, Deus sabia onde que Adão estava, Deus sabia o que tinha acontecido, mas quando Deus fala para Adão, Adão, onde está? É João 14, 6, era Deus dizendo assim, Adão, onde estás? Eu sou o caminho, volta para mim. Adão, quem te enganou? Era Deus dizendo, Adão, eu sou a verdade. Adão, quem disse que morrereis? Adão, eu sou a vida. Só que Adão comete um erro que é a síndrome, a gente chama de síndrome de Adão, por quê? Porque diz a palavra que a mulher oferece do fruto e ele come. E quando Deus vai falar com ele, olha o que ele diz, a mulher que tu me destes. Esse é um dos maiores inimigos da libertação, é quando a gente coloca a culpa no outro. Na psicologia comportamental social, isso é chamado de mecanismo de defesa de projeção. É quando você projeta a sua culpa no outro. É o que ele faz, ele não assume o seu erro, ele não assume a sua culpa, ele não assume o seu pecado. E esse é o problema de muita gente. As pessoas pecaram, as pessoas erraram, mas elas não rasgam o seu coração diante da presença e fala assim, eu sou pecador, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu fiz o que não deveria fazer. Este foi o erro de Adão. Ele falou, ele culpou a sua esposa por aquilo que ele cometeu. Ele não disse assim, não, Senhor, ela me ofereceu, mas o Senhor tinha me dado uma voz de comando, o Senhor tinha me instruído, e mesmo assim eu falhei. Esse é o problema, é quando a gente justifica o pecado. Não, Deus, porque eu pequei, né? Mas com aquela mulher, mas também, você precisa de ver a mulher, meu Deus, a mulher é um boing-boing, meu Deus, que mulher não, mas pastor, misericórdia, sem pensar, já tô pecando, pastor. A pessoa fica justificando o seu pecado. Queridos, pecado não se justifica, pecado se confessa e se arrepende. E se arrepende. E se quebranta. E se quebranta. Então, a síndrome de Adão é um dos maiores inimigos da libertação na vida das pessoas. Muita gente que não é liberta por causa da síndrome de Adão gosta de fazer justificativas inocentadoras. Pastor, mas olha, sabe, eu estou assim porque, olha, você não viu o que a pessoa fez, queridos? Eu não tenho que ver nada e nem você. Você tem que se arrepender, reconhecer o seu erro e a sua falta, reconhecer a sua
transgressão. Eu tô assim, pastor, porque eu errei. Eu pequei, eu reconheço a minha culpa. Quando o profeta Natan, ele vai até Davi, e Davi está ali, cometeu um pecado nos bastidores do reino, o profeta diz para ele: Davi, o que você faria? O que você faria com um homem na qual tinha muitas ovelhas, e ele pegou a única ovelha que um outro homem tinha? Olha só, na resposta de Davi está a sentença. Ele diz: eu mataria esse homem, eu faria ele morrer. O profeta aponta o dedo para ele e diz: esse homem, Davi, é você. Quando o profeta diz isso, ele não fica justificando, mas você não viu, profeta? Eu estava no terraço, a mulher tinha uns peitoral, o corpo dela era escultural, você não viu, era linda. Não, sabe o que ele fala? Eu pequei, eu reconheço a minha culpa. Eu reconheço que eu fiz algo que me incriminou, eu fiz algo que transgrediu a lei do Senhor. Ele se humilha, ele se arrepende, ele se quebranta, ele se entrega na presença do Senhor. E é isso que a gente precisa, pastora Keila. A gente precisa se derramar na presença do Senhor, rasgar os nossos corações e falar: Senhor, muda a minha vida. Eu reconheço a minha falha, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha transgressão, eu reconheço que sem ti eu nada sou. Como diz Joel 2,12, né? Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Verdade. Diz o Senhor. Com quê? Com jejum, com prantos. Verdade. Esse é o padrão de libertação bíblico. Depois a gente fala um pouco sobre isso no final. É verdade, tá? Né? Mas, pastora, pede pro pessoal aí compartilhar, dar Amém. like. Fala aí. Gente, shalom, shalom a todos que estão chegando na nossa live. Nós estamos nessa série de libertação, 20 dias de libertação, amados, onde nós vamos nos aprofundar nesses ensinamentos de libertação. E eu peço para vocês, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, coloca lá em todas, curte, dê o seu like, compartilha esses ensinos que são edificantes para a sua vida e vai ser para a vida de alguém também. Então, nos ajude a crescer esse canal, nos ajude a impulsionar esses ensinos, amado. A maioria desses ensinos em outras pessoas são pagos. A gente está dando aqui gratuito para que você possa ser cheio do Espírito, para que você possa se libertar, para que você venha ter o entendimento da palavra, se alimentar daquilo que é do reino, daquilo que é correto, daquilo que é verdadeiro. Então, amados, não custa, né? Você nos ajudar a compartilhar e a impulsionar o nosso canal, a impulsionar esses ensinos pelo Espírito Santo. Amém? Eu agradeço a participação de todos os amados que está conosco. Agradeço a participação de todos vocês. Pastor, e tem uma pessoa aqui, a Ana Rosa, ela está dizendo assim: pastor, é normal se dizer que a enfermidade é para a purificação da alma nesse quesito de libertação? Complicado, né? Eu entendo que existem enfermidades que elas estão ligadas a fatores somáticos, ou seja, a questão fisiológica, orgânica, desgaste, tipo má alimentação, má conduta corporal, algo do tipo. Existem enfermidades que estão ligadas no campo emocional, a gente chama também de doenças psicossomáticas, doenças na alma, se manifestam no corpo. Agora, existem doenças também que estão ligadas à questão espiritual, né? Por exemplo, eu falei de Davi. Davi, quando engravida Betseba, ela tem um filho, e a Bíblia diz que, tá na Bíblia, queridos, não sou eu, tá? Diz que Deus enfermou a criança. Sim. Aquela criança, ela era bastarda, fruto de adultério de Davi com Betseba, tá? Vamos colocar assim, um adultério mais moral do que jurídico. O adultério deles não foi jurídico. Depois você vai... Eu falei isso, eu tô lançando um livro, inclusive, nem sei tá aí, tá lá em casa, sobre rei Salomão, o maior monarca sábio e rico que existiu, foi ele, tá? O pai é o maior monarca da história de Israel e Salomão é o maior monarca
é rico e sabe que existiu, mas o que me chama a atenção foi Deus que enfermou a criança. Agora, o que eu não gosto é que, principalmente no meio do povo de Deus pentecostal, é muito isso, né? Ah, está na cama porque Deus está tratando. Sabe, é uma coisa assim meio que absurda, às vezes abusiva, vingativa. Eu não acredito nisso. Um caso ou outro é refinamento da alma. Um caso ou outro, mas não são todos. Tá? Sim. É igual aquela coisa assim, olha, Deus vai matar, hein? Deus, vai passar pela moenda de Deus, como se Deus fosse um Deus vingativo, um Deus maligno, perverso. Queridos, Deus é amor, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, o desejo de Deus é que todos sejam libertos. Eu pergunto, quantos filhos você tem? Quantos filhos que nós temos? 4 filhos. Você acha que a gente como pai, mãe, a gente vai querer que os nossos filhos se percam? Lógico então o desejo de Deus é que todos sejam salvos e libertos. Agora, é óbvio que depende da atitude pessoal de cada um. Então, os refinamentos vêm, mas não é nesse sentido vingativo que alguns pregam e falam nas igrejas. Eu acho que isso está mais ligado a uma ferida da alma que a pessoa precisa tratar dentro de si. Pastor, o que é o ciclo da libertação na vida de uma pessoa? Bom, o ciclo de libertação, na realidade, é aquele pecado que a cada tempo a pessoa volta a cair nele. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que pecam e vencem o pecado. Venceram. Pastor, olha, eu usava drogas, não uso mais, eu bebia, não bebo mais, eu fumava, não fumo mais, eu me prostituía, eu era promíscuo, não sou mais promíscuo, não sou mais prostituta. Pastor, eu venci. Só que, depois de um tempo, aquilo volta. É os ciclos da libertação. Por que é o ciclo da libertação? Porque a pessoa, ela não conseguiu ainda identificar a causa do que ela está vivendo. E aí, a cada 3 meses, ela peca de novo. Pode perceber, tem gente que a cada 3 meses volta a fazer as mesmas coisas. A cada 1 ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos. Sempre ela volta a viver as mesmas coisas que ela viveu no seu passado. Por quê? Porque ainda não foi resolvido o problema na sua causa original. Sim. Então aquele problema está sempre voltando. Aquele problema está sempre, na realidade, retornando para a vida da pessoa. E enquanto você não trata o problema na causa, a raiz, né, cresce, se torna uma árvore e se torna o fruto de novo. Então isso precisa ser rompido e quebrado na vida das pessoas. É muito comum as pessoas identificarem nas suas vidas situações e ciclos de libertação. Pastor, a cada 1 ano exato eu caio no laço sexual. A cada 1 mês, a cada 10 meses. Isso vai depender de cada um, isso vai depender do contexto pessoal de vida de cada pessoa. E isso, pastor, isso que o senhor está nos explicando, esse ciclo da libertação, tem uma ligação com a raiz da iniquidade? Sim. O ciclo da libertação, ele tem uma ligação com a raiz da iniquidade. Eu falei isso esses dias, vou repetir aqui para os zaitianos, né, do podcast, vamos colocar assim. Mas olha só que coisa interessante. Quando você vem para Cristo, o que você faz? Você vai lá e arranca o fruto do pecado. Você para de pecar, você para de beber, para de fumar, para de se prostituir, para de mentir, para de enganar. Você para de fazer atos pecaminosos. É simples assim. Porém, muitas das pessoas deixam de pecar, elas removem o fruto do pecado, mas com o tempo, o que vai acontecer? A pessoa, ela vai voltar a cometer os mesmos pecados. Alguém vai perguntar, mas por quê? Porque ela removeu o fruto do pecado, ela não arrancou a raiz da iniquidade. E o problema não está no fruto do pecado, porque o fruto do pecado, ele está explícito, todos vêm. Ou você acha que as pessoas não enxergavam as coisas erradas que você fazia? Todo mundo vê o fruto do pecado.
E quando você para de pecar, as pessoas veem que você parou de pecado. Mas o problema não é o fruto. O problema é a raiz da iniquidade. E a raiz da iniquidade, ela está onde? No oculto. É uma coisa que é só você e Deus que sabem. É uma coisa que está desapercebida. E o problema é que as pessoas arrancam o fruto do pecado, mas não tratam a raiz da iniquidade. Sim. Pecado tem que ser tratado na sua raiz. Tem que arrancar a raiz da iniquidade, porque senão, 6 meses depois, 1 ano, e aí a gente faz um contexto, né? Vamos do reino vegetal, da agricultura em si, você vai perceber que aquele fruto vai nascer o quê? De novo. O fruto nasce de novo. E aí entra o que a gente está falando. A pessoa diz, pastor, eu não sei o que aconteceu. Eu já tinha parado de pecar. E mas depois 1 ano voltou. depois, voltei a pecar de novo. Por quê? Ela removeu o fruto do pecado, mas ela não arrancou a raiz da iniquidade. E a raiz da iniquidade está ligado à causa do problema da vida dela. Então, quando você trata a causa, o sintoma vai embora. Sim. O fruto do pecado desaparece. Então, quando você descobre qual é a raiz do pecado, da iniquidade na sua vida, e você trata aquilo, todos os sintomas que estão em sua volta, ao seu redor, daquilo que você está vivendo, ele é retirado da tua vida. E aí você começa a experimentar a libertação de alto nível que Deus tem para você. Então, todos nós, muitas vezes removemos o fruto do pecado, mas ficou a raiz da iniquidade. E é na raiz que você tem que se atentar. Você tem que arrancar o mal pela raiz para que ele não volte depois de novo na sua vida. Pastor, e o que tem a ver, o que o dia mau reverbera sobre o ciclo da maldição nas nossas vidas? A questão do dia mau é assim, existe uma batalha espiritual no dia mau, pastora. Existe, tá? Um dos maiores problemas nos nossos dias é o dia mau. Por quê? O dia mau, ele pode ser caracterizado por vários fatores, tá? Por várias situações. Então, por exemplo, o dia mau pode ser um dia de coisas catastróficas no mundo. Aconteceu, por exemplo, a queda do World Trade Center. Aquilo é uma catástrofe mundial. Aconteceu da barragem lá em Minas. Brumadinho. De Brumadinho, que rompeu. Isso é uma catástrofe para a humanidade. Então, dias catastróficos, eles liberam maior energização espiritual que alimenta as entidades. Aí você vai falar assim, como assim, pastor? Porque o que acontece quando tem um dia mau, um dia de catástrofe? As pessoas reclamam, murmuram, gritam, choram, muitas vezes começam ali a se martirizar, querem se matar, ou seja, aquilo gera o que a gente chama na mitologia de Hades, né? Hades, na mitologia, o que ele é? Ele é um ser devorador de energia ruim das pessoas, negativas. Então o dia mau, o que ele libera? Ele libera energias que alimentam as entidades. Pode perceber, um término de um casamento, um término de um relacionamento, uma saída de uma igreja, uma ruptura relacional, uma falência financeira, uma falência empresarial, uma situação ruim na tua vida, geralmente ela tende a liberar uma energia ruim por causa da sua falta de conduta comportamental bíblica e de maturidade. E aí é onde você tem que crescer em maturidade para romper com isso. Então, muita gente não é liberta porque não sabe lidar com o dia mau. E o Senhor Jesus falou sobre isso, não é? Efésios capítulo também 6 vai dizer, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais suportar o dia mau. Então o dia mau, ele tem que ser suportável. E vou falar algo para você. Dia mau, ele passa. Eu tenho uma expressão que eu uso que é o seguinte: tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Esse mal vai passar na sua vida. Então aguenta. Suporta. O mal que Iov enfrentou,
passou. O mal que José enfrentou, sendo jogado na cisterna, depois vendido para uma comitiva de escravos, se tornou escravo no Egito, na casa de Potifar. Depois a Patifona, conhece a Patifona? Tentou seduzi-lo, depois ele é lançado no cárcere, na prisão. Mas tudo isso que ele passou, sendo fiel ao Senhor, sim, passou. A escravidão passou. A escravidão passou. E olha, eu vou falar pra você, toda pessoa que passa da maneira de Deus no dia mal, ela é exaltada pelo Senhor. A cruz passou para Jesus, né? A cruz passou, está em Isaías 53, que diz lá, porque eu vi o gozo que me estava proposto através da cruz. Então ele viu o que ia acontecer com ele depois daquilo. Então na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da tristeza, na hora da desgraça, a tendência é a gente lamuriar, reclamar, duvidar de Deus, onde Deus está nisso tudo. Não deixe os seus sentimentos te enganarem. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, principalmente no dia mal. Porque no dia mal, a tua mente, as tuas emoções, os teus sentimentos, que muitas vezes precisam desse alinhamento, vai dizer assim, Deus não te ama, Deus não está com você, por que Deus permitiu isso? Onde estava Deus nessa situação? Mas eu quero dizer para você que tudo passa. Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus livrou ele? Livrou eles da situação? Não livrou. Foi na situação. Os discípulos, Deus livrou ele da tempestade? Não, foi na tempestade. Paulo e Silas na prisão, Atos capítulo 16, versículo 25. Deus livrou eles das chicotadas? Deus livrou eles do calabouço? Não livrou. Mas foi na situação que Deus libertou eles de tudo aquilo. Então é na situação que Deus nos liberta, é no dia mal. Muitas vezes Deus permite, não que, olha só, as pessoas confundem vontade perfeita e com vontade permissiva. A vontade permissiva não significa que seja a vontade perfeita de Deus. Não é que Deus quer aquilo, mas dentro de uma programação desse mundo, acontece que a gente também tem um adversário que ele vai querer lutar contra a sua alma. Mas mesmo assim, pela bondade, misericórdia e fidelidade de Deus, Deus peleja pela nossa vida. Amém? Então o dia mal, a gente precisa suportar ele, saber lidar com ele. A gente precisa entender que todos nós passaremos por dias maus. Querido, se eu for falar aqui o que eu já passei, o que eu estou enfrentando ainda, mas que o Senhor, eu digo isso para o mundo espiritual ouvir, mas que o Senhor vai me dar grandes vitórias. E não vai ser pouca. Que o Senhor vai te dar grandes vitórias para vocês que estão nos assistindo, mas suporte o dia mal, é necessário. O dia mal virá e nós precisaremos passar pelo dia mal. Suportar o dia mal da forma do Senhor, né, pastor? Olha só, toda pessoa que suporta o dia mal, ela recebe galardão. É chamado de Keter Rachaim. Sabe o que é Keter Rachaim? Coroa da vida. Está lá no livro, na carta de Tiaguina, a carta a Tiago, né, Yaakov, que diz lá, bem-aventurado aqueles que suportam a provação, porque receberão a coroa da vida. Essa é a grande verdade. Sabe o que Paulo diz, pastora Keila? Se esperarmos por Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, o nosso socorro vem do Senhor, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E nós temos que passar pelo dia mal, gente, na forma do Senhor. Da maneira do Senhor, com paciência, com mansidão, com os frutos do Espírito Santo, domínio próprio. Não é o nosso querer e a nossa vontade, mas nós temos que deixar todas elas diante do altar. Só um adendo aqui, você está falando aqui, eu estou lembrando, né? Olha só, existe um ritual sagrado na Bíblia, que era o ritual de Pessa, do sacrifício do Corban de Pessa, o sacrifício do Cordeiro Pascal. Isso acontecia todos os anos, no dia 14, tinha uma data e um horário para acontecer. Dia 14 de Abib, ou de Nissan, às 15 horas da tarde. Pessoas do mundo iam para a cidade sagrada naqueles dias, nos dias de Jesus, e aí a cidade fervilhava, 200.000 pessoas na cidade de Jerusalém. Olha só, o que eles iam, homens circuncidados, eles iam para o átrio, que era o primeiro compartimento do templo,
porque no meio do átrio, no meio, existia um altar chamado de Mizibeach, altar de holocausto, aonde o cordeiro ia ser sacrificado às 15 horas da tarde. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o cordeiro foi sacrificado às 15 horas da tarde. Jesus entrega o seu espírito às 15 horas da tarde. Mas quando ia acontecer aquele sacrifício, às 15 horas da tarde no templo, o sacerdote ele ficava numa espécie de antessala, que tinha uma cortina, saía, pegava uma lâmina chamada de rochef, 30 centímetros de comprimento, 5 de largura, pegava o animal com a mão esquerda e ele tinha que fazer um experimento animalesco com aquele animal. Pegou o animal com a mão esquerda e ele batia o pé, pressionava o animal. Por quê, pastora? Porque ele precisava ver a reação do animal. Ovelha é diferente de bode. Bode é diferente de ovelha. Bode, quando ele pressente a morte, sabe o que ele faz? Ele berra muito. E vou falar pra você, tem muita gente que na hora da dor, na hora do sofrimento, só sabe murmurar, berra demais. E detalhe, bode tem uma outra agravante, bode, além de berrar muito, sabe o que ele faz? Ele dá coice. O que tem de gente que na hora da dor, na hora do sofrimento, é ferina com as pessoas, machuca todo mundo, fere todo mundo. Agora a ovelha, quando Gadol Cohen, o sumo sacerdote, o maioral dos sacerdotes, pegava aquela ovelha e pressionava, ele via a reação do animal. Sabe qual era a reação do animal? Ele só chora, a ovelha só chora diante da pressão. E eu quero falar algo da parte do Senhor, na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora das lutas, na hora do dia mal, a única reação que você tem que ter, uma delas, chorar. É claro, é chorar na presença do Senhor. É emudecer, a ovelha fica muda e ela só chora. É por isso que a palavra de Deus diz, como ovelha muda, foi levado ao matadouro, por causa do gozo que lhe estava proposto. Tem hora que você tem que ficar quieto. A sua vitória está no silêncio da oração e só chorar na presença de Deus. Glória a Deus. Pastor, e o que tem a ver a consagrar alguém a uma entidade? Interfere na vida da pessoa consagrar alguém para uma entidade? Sim. Como que interfere? Na realidade, toda pessoa que ela é consagrada por uma entidade, ela passa a ter perseguição naquela área. E às vezes assim, as pessoas não entendem, né? Quando as pessoas vêm para Cristo, e elas foram de ocultismo, elas foram, na realidade, de feitiçaria, o que acontece? E ela foi consagrada pelo pai, pela mãe, pelos avós a uma determinada entidade. Aquela entidade tem aquela pessoa como sua propriedade. Essa é a grande verdade. Então a entidade, ela persegue a vida daquela criança, daquele jovem, daquele adulto, daquele casal. E a pessoa, ela não entende que se ela não quebrar aquela consagração, aquele demônio, ele vai voltar de tempos em tempos. Aí entra uma coisa, a consagração demoníaca na vida de uma pessoa faz que ela seja perseguida por esse espírito imundo. Não somente isso, a consagração demoníaca, pastora Keila, ela gera o que a gente chama de marido ou esposa espiritual. Você já ouviu esse termo? Marido ou esposa espiritual? Já ouvi. O que é o marido ou a esposa espiritual? É aquela entidade que se coloca no meio do casal e ela não deixa o casal ser feliz no relacionamento. Por quê? Porque para a entidade, o que é o marido? O que é a esposa? É uma pessoa que tem aliança, mas essa aliança para a entidade foi feita pelas autoridades lá no passado. Então essa entidade se coloca no meio do casal e não deixa aquele casal ser feliz no relacionamento. Então a consagração demoníaca faz que aquela entidade ela fique podando a vida daquela pessoa. A pessoa não consegue às vezes prosperar, ela não consegue romper em uma área da vida, ela não é feliz nos relacionamentos, porque existe um nível de consagração. A entidade tem ela como sua propriedade. Aí precisa do quê? De uma autoridade espiritual, de uma autoridade na área da libertação para romper, quebrar, anular, cancelar essa consagração na vida daquela pessoa. Porque senão ela nunca vai ser liberta. Ela vai estar na igreja, ela vai estar na casa do Senhor, muitas vezes até em ministérios. Porém, ela tem uma entidade que persegue a vida dela. E a gente vê isso o tempo todo, em vários aspectos.
pessoas que são perseguidas por espíritos de sexualidade, pessoas que, na realidade, são perseguidas por espíritos de vício, estão na igreja, mas têm um padrão de perseguição demoníaca. Por quê? Porque nunca foi feito um trabalho de cura, nunca foi feito um trabalho de libertação que rompesse isso na vida da pessoa. A pessoa, ela é fiel, ela está na igreja, ela quer Deus na sua vida, mas ela sofre uma perseguição. E aí, essa entidade, ela faz o quê? Ela acompanha a vida daquela pessoa. E tem pessoas, o senhor um dia me disse isso, inclusive do principado da sua família, que age na sua família. O senhor me disse, e o senhor mostrou esse principado, você já viu esse principado? Já vi. Porque é uma entidade que perseguia a nossa vida, muito mais no início, até a gente romper com aquilo. Então é necessário romper com as consagrações. E foi difícil romper, né? Liga um pouquinho aqui, Zed, só um pouquinho. Tô sentindo calor. É porque você tá Eu tô com a blusa. Então, assim, é necessário um rompimento, é necessário aí passar por esse rompimento espiritual para que as coisas aconteçam. Pastor, a natureza pecaminosa, ela alimenta o ciclo da iniquidade nas nossas vidas, na vida da pessoa? Com certeza, né? Porque a natureza pecaminosa, quando você peca, você está alimentando o quê? A ação maligna na sua vida. Deus não te fez para pecar. Deus te fez para ser santo. Deus não te fez para fazer coisas erradas. Deus te fez para você agir no padrão de justiça do reino. Mas quando você... eu sempre falo assim, né? É a luta do bem e do mal, da carne e do espírito e da carne. Perceba, vamos colocar... Já viu briga de galo? Quem já viu briga de galo? Aquelas brigas de galo é interessante, né? Uhum. É legal até. Mas vamos colocar que existe o galo do espírito e existe o galo da carne. O que é o galo do espírito? É o galo do fruto do espírito, o amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria. Quando você alimenta o galo do espírito, ele é forte. Se você colocar o galo do espírito contra o galo da carne numa briga, o que vai acontecer? Por você ter alimentado mais o galo do espírito, ele vai vencer o galo da carne. Agora inverte. Coloca o galo da carne e alimenta ele e deixa o galo do espírito sem se alimentar. Quando entra numa batalha, o galo da carne vence e o galo do espírito perde. Ou seja, as pessoas, elas estão alimentando mais a sua natureza caída e pecaminosa do que a sua natureza divina. E aí você está perdendo batalhas na sua vida porque você é uma pessoa carnal ou natural. Não podemos ser carnais e nem naturais. Precisamos ser espirituais. Então hoje as pessoas, elas estão inclusive dentro das igrejas, mas são carnais. Perceba quantos pastores, líderes carnais que você já viu. Quanta gente em ministérios que são carnais. Quantas pessoas dentro das igrejas que são carnais. São pessoas que vivem alimentando a sua natureza caída. Através do quê? De invejas, de glutonarias, de prostituição, de divisões, que as obras da carne as práticas da natureza pecaminosa. Quando você pratica obras da carne, você alimenta na realidade, o ciclo de escravidão. Você não consegue romper, você não consegue vencer. Aquilo está sempre atrapalhando você. Você não consegue vencer áreas da vida que já era para você ter vencido. Isso é uma grande verdade. A Carol Teixeira está perguntando assim, ó. Uma tia pode oferecer sua sobrinha sem o conhecimento dos pais? Lógico. Lógico que pode, né, pastor? Com certeza. É uma autoridade matriarcal também. E acontece demais, tá? Acontece demais, né? Acontece muito. E aí é onde a criança tem muitos problemas, né, pastor? Tem mesmo, pastor. Aqui. Pastor, e o que é o padrão de Ouroboros na libertação? Pastor, o padrão de Ouroboros, por isso que o tema da live é ciclos de libertação, os portais da serpente, né? Os portais da serpente. Por quê? Porque o padrão de Ouroboros, o símbolo dele, é uma serpente com a cauda que engole a sua própria cauda. Fazendo como é um ciclo, né? É um 8 horizontal. Deitado. Então, quando a gente fala de padrão de Ouroboros, a gente está falando do ciclo da serpente.
E ciclo da serpente não é coisa boa. Tá? O que é o ciclo? É uma coisa que você não sai daquilo. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Quantas vezes na nossa vida a gente se depara com situações que vão e voltam? Vão e voltam. Se une, se separa de novo. Se une, se separa de novo. Ganha dinheiro, perde dinheiro. Ganha dinheiro, perde dinheiro. Tá alegre, tá triste. Tá triste, tá alegre. Tá feliz da vida, tá depressivo. Tá depressivo, tá feliz da vida. Vai, volta. Vai, volta. Isso é chamado de padrão de Ouroboros. É o ciclo da serpente. O padrão de Ouroboros, ele é aquelas situações na nossa vida que estão sempre voltando. Por exemplo, você vai ver isso na Bíblia, no caso dos filisteus. Se eu não estiver enganado, é 1 Samuel capítulo 21, se eu não estiver enganado, que vai falar sobre um gigante com o nome Isbi-Benob. Olha o nome do gigante. Existiram vários gigantes na Bíblia, que era um povo de anomalia genética, na realidade, descendente dos celestiais, dos anjos caídos, os que estão aprisionados com as filhas dos homens. Geraram gigantes, seres com anomalia genética, com problema de gigantismo, existiram três classes de gigantes, tá, queridos? Existiram gigantes, inclusive colossais, mas não vou entrar nisso daqui. Mas olha só o que me chama a atenção é que esses gigantes Bibenob, Davi era matador de gigantes, Davi era um homem de guerra, a Bíblia diz, mas agora ele é um senhor de idade, já não tem mais a mobilidade que ele tinha antes, fisiologicamente falando, ele é um senhor de idade, e ele vai para uma guerra, e nessa guerra o gigante percebe que Davi se cansou. Olha que interessante, e o texto vai dizer assim, e outra vez, houve guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Isso é o ciclo da guerra. É o ciclo, é o padrão de Ouroboros, é o ciclo da serpente. E outra vez, você vai ver esse padrão na Bíblia. E outra vez, houve guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Houve guerra entre o povo de Israel e os filisteus. E houve guerra outra vez. E os gigantes Bibenob, vendo que Davi estava cansado, a Bíblia diz, intentou matar Davi. E o texto vai dizer algo mais, pastor? Diz o texto que ele estava com uma arma nova, uma espada nova. Olha só, o inimigo não veio do mesmo jeito. O que foi? Tá com frio? Pode desligar vocês. Eu também, né? Mas você tá com frio aqui. O gigante, ele veio com uma arma nova. E ele ia matar Davi, queridos. Davi seria morto naquele dia. Mas aí o texto diz que Abissai, um dos valentes de Davi, vendo aquilo, se pôs no meio dele e matou o gigante Isbi-Benob. Ou seja, precisa ter uma autoridade de guerra para romper com aquele ciclo da serpente na nossa vida. Ou seja, eu sempre digo isso, vou repetir, tem gigante que você mata sozinho. Mas tem gigante que Deus vai usar pessoas para te ajudar a matar. Que o Senhor levante os abissais da nossa vida. Gente que vai nos ajudar a romper com o padrão de Ouroboros, com o ciclo da serpente. Porque tem coisas na nossa vida, queridos, que vai e volta, até que chega o dia que Deus fala assim, chega, eu estou levantando o meu abissai para romper, te ajudar a romper com esse ciclo da serpente. Então o padrão de Ouroboros, ele está ligado com essas situações na nossa vida que vão e voltam, que não mudam, tem sempre algo acontecendo, tem sempre algo né, vindo e indo, e a gente não consegue muitas vezes entender isso no espiritual, mas aí quando Deus levanta
não é brincadeira. E olha, como a irmã disse aqui, o ciclo é muito cansativo. Davi se cansou. Quantas vezes a gente se cansa porque sempre enfrenta os mesmos problemas, sempre enfrenta as mesmas guerras, de novo, outra vez nessa situação, de novo traído, de novo traída, de novo enganado, de novo essas pessoas dando problema. É o ciclo da serpente, até que Deus, por bondade e misericórdia, levanta os seus abissais. Precisamos dos abissais da nossa vida. A Gildete está falando aqui, nossa, pastor, o Espírito Santo acabou de me revelar através dessa live que eu fui consagrada. Olha aí, ó. Precisa quebrar, hein? Fazer clínica aí pra gente quebrar isso aí, hein? Pastor, o que são as palavras de maldição programáticas? Opa! Palavras de maldição programática. O que é uma palavra de maldição programática? É aquela palavra, pastora Keila, que desde pequena a pessoa recebe das suas autoridades, Sim. dos pais, dos tios, dos avós. Desde pequena, ela recebe aquela palavra: você não vai ser nada, você nunca vai crescer na vida, você nunca vai prosperar, você nunca vai romper, você vai casar com uma pessoa que vai ser pior do que o teu pai, você vai, na realidade, dar muito problema. São palavras de maldição. Maldição. E elas são programáticas, porque é desde pequeno. Então o inimigo, ele se utiliza de pessoas para liberar, porque o mundo espiritual precisa da legalidade também sonora, palavras som, é frequência, e aí, através do pai ou da mãe, dos avós, dos tios, que são autoridades, professores, pastores, principalmente nesse caso infantil, são pastores, professores, pais, e que lançam palavras de maldição programática. Desde pequeno você recebeu aquela palavra, e o que essa palavra faz? Te limita. Essa palavra, ela não deixa você romper com o padrão de Ouroboros. Essas palavras, ela não deixa você avançar. Essas palavras, elas são de maldição. E um dos significados da maldição é isso: cercar com obstáculos. Essas palavras de maldição, ela faz você ser cercado de obstáculos de tal forma que você não consegue sair daquele ciclo. Você não consegue romper com aquilo. E de tempos em tempos, por não quebrar essas palavras de maldição, o espírito imundo volta para atacar a pessoa. Então, palavra de maldição programática é aquela palavra que você recebeu desde pequeno. Quantas palavras que não foram lançadas na sua vida? Sim. Quantas palavras que não foram lançadas na sua casa? Eu me lembro de um culto de casais que nós fomos, na verdade um encontro de casais, tá? Que nós estávamos e o Senhor falou assim para mim: fala para aquele casal ali que eu estou quebrando palavras de maldição que foram lançadas na vida deles. E aí eu liberei aquela palavra, eles choraram, e passou um tempo depois, eu comecei, a pegar afinidade, conheci eles, fui na casa deles e eles disseram assim para mim: pastor, depois daquele dia que o Senhor liberou sobre nós aquela palavra, nunca mais a gente teve problema. Porque eles estavam brigando, estavam entrando em contenda, estava uma coisa ruim na casa. Eles se tornaram, inclusive, pastores daquela igreja na qual eles estavam. E aquelas palavras de maldição programática no casamento foram anuladas. Então, o inimigo, ele usa palavras de maldição. São frequências, tá? Frequências que ele usa para cercar você com obstáculos, para te aprisionar nesse looping temporal de maldição, para te prender, para te amarrar, para que você nunca vai ser feliz com homem nenhum. Olha a palavra de maldição programática, você vai ficar, na realidade, sofrendo a vida inteira. Olha a palavra de maldição programática, mas quando isso é quebrado, quando isso é anulado, cancelado, tornado sem efeito no espiritual, a sua vida avança, o obstáculo sai, as barreiras são anuladas, os impedimentos são desfeitos e você experimenta de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E tem muita gente aqui na live, pastor, perguntando como quebrar esse ciclo de Ouroboros, esse ciclo repetitivo na vida, que tem muita gente com diversos tipos de ciclo repetitivo, padrão de Ouroboros na vida. Como quebrar esse ciclo? Tem muita gente perguntando aqui na live. Na realidade, pastora, para quebrar isso daí precisa de alguns princípios espirituais, jejum,
oração, buscar por revelação. É igual a gente, às vezes você não consegue enxergar o que eu falei da raiz da iniquidade. Então você tem que estar em constante oração, em constante jejum. Você tem que estar, muitas vezes, também fazendo ofertas ao Senhor. Ofertas que eu digo não é só finanças não, tá? Tempo, tesouro, talento, templo. É os 4 T's das ofertas que a gente tem que apresentar ao Senhor. Você tem que estar se quebrantando, se humilhando, se contritando. E o inimigo, mesmo nessas buscas, ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer te vencer pelo cansaço. Perceba, pastora, que as pessoas começam a buscar pela sua libertação. E sabe qual é a primeira coisa que o inimigo faz? Qual? Colocar jugo dobrado. Ah, sim. Justamente porque quando a pessoa começa a buscar, o inimigo vem com outras situações, quer colocar jugo dobrado, justamente para a pessoa desistir da sua libertação. Então, quando você perceber que você está buscando e o inimigo está querendo colocar jugo dobrado, vem várias situações ao mesmo tempo, problemas, situações, aí é a hora de você ser indesistível. Aí é a hora de você ir até o fim, custe o que custar, venha o que vier. Então, para quebrar isso, precisa desse padrão de oração, de busca, jejum, quebrantamento, contrição, de autoridade, fazer um trabalho de clínica, de cura, libertação, ser ministrado por alguém que carrega a unção da libertação, que carrega a autoridade nessa área. Como eu disse, tem coisas que eu venço sozinho, tem coisas que não. Eu preciso de alguém para me ajudar. Até nós, como pastores, precisamos de tempos em tempos sermos ministrados também por pessoas que carregam uma unção na área. Por quê? Porque nós não somos autossuficientes, somos dependentes do Senhor. E como dependentes do Senhor, um tem palavra, outro tem louvor, outro tem salmos, outro tem revelação, tem profecias. E isso é somatizado no reino dos céus. A gente não pode ser soberbo, nem orgulhoso a ponto de achar que a gente pode fazer tudo sozinho. Pode ser quem for, amados, apóstolo, pastor, liderança, sempre temos que ter alguém para falar na nossa vida. Nós não somos autossuficientes. Amém? Se você achar alguém que fala assim, não, meu líder é Jesus. Sim, seu líder é Jesus, o Espírito Santo. Porém, o ferro afia o ferro e o homem afia o homem. Pastor, a Ana Regina, ela está perguntando, pastor, tem um filho com autismo de 3º grau e deficiência intelectual. Isso é hereditário? Na verdade, assim, vamos lá. Primeiro que a gente ama, né, os autistas. A gente tem aqui na igreja, já pegou também casos de pessoas com autismo, que é um espectro, segundo a ciência. E segundo a ciência, são vários fatores. A ciência em si, ela não detectou um fator único do autismo, mas ela detectou que existem vários fatores, várias agravantes. Sim. E cada caso é um caso. Eu sempre digo o seguinte, somos seres tricotômicos, espírito, alma e corpo. Entende? Espírito, alma e corpo. Então os problemas da humanidade podem estar ligados ao espírito, a alma ou o corpo. Cientificamente, preste atenção agora, cientificamente, e eu tenho base disso para falar, tenho guardado isso, tá? Por causa até de algumas questões aí que estão envolvendo algumas coisas que eu já falei nessa área, mas cientificamente já foi comprovado que o autismo está ligado à hereditariedade e é uma questão genética. Cientificamente. Não é uma questão somente de fator espiritual, mas existe um fator científico a nível genético e hereditário. E aí precisa sim fazer tratamentos, existem questões também, né? O autismo ele está ligado a muitas coisas, ele está ligado também à questão de alimentação, existe um tipo de agrotóxico que está também trazendo problemas. E é interessante porque o autista ele não tem... na questão neural, falta a vitamina B12, na verdade as vitaminas B. Então falta, ele tem essa dificuldade e precisa assim de um tratamento médico, precisa de um acompanhamento, precisa assim de uma postura nessa área para ajudar aquela criança. E é necessário isso, tá? Agora, existem coisas que são genéticas e hereditárias e a ciência já provou isso. Amém. Pastor, tem 2 pessoas assim, a Praise, que está perguntando, e a Fernanda também. Vou ler de uma, depois eu leio da outra.
Como fazer se o pastor da igreja que frequento não entende disso? Posso continuar buscando sozinha pela minha libertação? Essa foi a Praise. E a Fernanda Fernanda Marinho disse: pastor, eu estou sozinha nessa batalha. Estou numa igreja que o pastor não importa com as ovelhas. Estou numa batalha muito grande no casamento. Na realidade é assim, né? Primeiro que toda pessoa, de alguma forma, ela tem que buscar pela sua libertação. E aí você acaba buscando inicialmente, pode ser que sim, sozinho, às vezes não. É o que eu disse, tem libertação que você vai viver sozinho. É você e Deus, você vai buscar e o Senhor te trará. O Senhor vai liberar essa libertação. Agora, tem libertação que não adianta. Você vai tentar, mas vai depender de uma outra pessoa. Porque muitas vezes você não tem patente, você não tem uma autoridade naquela área para você romper com aquilo que está acontecendo na tua vida. Eu sempre explico isso vendo uma cena que acho que eu vi no Facebook que eu achei fantástica. A ovelha sumiu. Quando ela voltou, que o pastor achou a ovelha, ela parece uma bola de pelo gigante. Gigante, de lã. Olha só, o que a ovelha não fez em 1 ano que ela ficou desaparecida, o pastor fez em 5 minutos. Sabe o que foi? Ele tirou toda a ovelha que não deixava tirou toda a lã da ovelha para que a ovelha fosse tosada e ela pudesse se mobilizar. E aí a ovelhinha ficou alegre, feliz da vida. Então, o que a ovelha não conseguiu fazer em 1 ano, o pastor, que detinha a autoridade, conseguiu fazer em 5 minutos. No espiritual não é diferente, na libertação não é diferente. O que você não consegue fazer muitas vezes em 1 ano, em 1 segundo a autoridade libera uma palavra e aquilo acontece. Por exemplo, a sunamita. Olha o que diz a palavra. A palavra de Deus diz que o profeta, olha como que Deus trabalha. O profeta passava todos os dias ali. E ela é uma mulher observadora. Ela tá vendo, peraí, ele passa, ele não tem um local para repousar. Então ela conversa com o marido, olha a concordância conjugal. E diz assim, eu vou fazer um quarto para ele. Ela faz um quarto, ela faz uma cama, ela faz uma mesa, um assento e dá alimento para o profeta. O profeta chega para o seu moço e pergunta o que falta na vida dessa mulher, o que ela precisa. Olha que coisa tremenda. Ele diz assim, olha, ela é uma mulher rica, o seu marido é um homem rico dos seus dias, mas há uma coisa que lhe falta. Ele pergunta o quê? Lhe falta um filho. Então o profeta diz, Deus não revelou nada para ele. Mas olha a autoridade sobre a vida do profeta. O profeta diz assim, então fale para ela que daqui 1 ano ela terá um filho. Olha que coisa tremenda, queridos. O que ela não conseguiu a vida toda, que era engravidar, em um momento da vida dela, o profeta lançou a palavra e ela engravidou. Então o que eu não consigo fazer, Deus vai levantar outras pessoas para fazer por mim. Por isso que libertação individual é pessoal, mas Deus também levanta pessoas para nos ajudar. Pastor, existe regiões de cativeiro espiritual? Existem regiões de cativeiro espiritual, pastor, e tem muitas pessoas que muitas vezes estão presas, né? Elas estão presas nessas regiões espirituais, elas não conseguem romper, elas não conseguem se mover, elas não conseguem sair daquilo, elas não conseguem viver o novo que Deus tem, e isso é muito triste. Então tem muitas pessoas hoje presas em regiões de cativeiro, pessoas que não conseguem se libertar de uma região. Às vezes a pessoa está presa em um abuso que ela enfrentou, em uma situação que ela viveu. Existe também o que eu chamo de ciclos programáticos da alma. A pessoa está presa dentro dela mesma, em um cativeiro interno, em uma situação que aconteceu da vida dela. Como existem as regiões de cativeiro no mundo espiritual, que às vezes a pessoa também está presa nisso de alguma forma. Eu já me vi presa num cativeiro espiritual que eu saí de lá através do louvor. Olha que coisa numa tremenda. Prisão. Eu já vi, Deus me mostrava eu numa prisão. Aí o Rassatan vinha para falar, para rir da minha cara, porque eu estava naquele cativeiro, isso no mundo espiritual, tá, gente? E aí eu olhava para ele e eu falava assim, cativo é você, que o teu tá contado. E aí eu começava a cantar um louvor
que eu falava assim, aí eu começava a falar a palavra de Deus para ele, que eu falava assim: o seu tá guardado. Quando Jesus vir, vai pisar no Monte das Oliveiras. Aí eu começava a falar para ele do futuro dele, que era debaixo dos nossos pés. E aí eu começava a cantar um louvor. E eu lembro que aquela cadeia se abria no mundo espiritual, né? E foi extraordinário essa experiência. Foi bem edificante. Pastor, no que a legalidade e a herança espiritual interfere na vida da pessoa? Olha, principalmente nesse contexto de libertação, vamos lá, o que é legalidade? Legalidade é uma autorização que a pessoa dá para o inimigo agir em uma área da sua vida, ou em áreas da sua vida. Existe a legalidade pluralista, ou seja, as múltiplas legalidades, as múltiplas autorizações que as pessoas dão para o inimigo agir. Por exemplo, às vezes a pessoa legaliza o inimigo agir através do quê? De uma palavra que ela fala. Uma palavra. Deus não me ama. Eu nunca vou conseguir isso. Quer dizer, você já está legalizando, através de uma palavra, você está verbalizando que você nunca vai conseguir e que Deus não tem aquilo para você. Ou seja, você autorizou o inimigo a aprisionar uma área da sua vida. Você legalizou, autorizou o inimigo a agir em uma situação da sua vida. Então a legalidade, ela está muito mais também no contexto. Existe a legalidade direta, que é o que a gente está falando aqui. Ela está muito ligada a essa questão sua, pessoal. Você autorizou o inimigo a agir na sua vida. Você errou, você pecou, você abriu a porta para ele entrar, através dos seus atos pecaminosos, através das suas atitudes diárias. Você fez isso. Agora existe a herança, que eu chamo de legalidade indireta. É quando pais, avós abriram a porta para o inimigo agir na sua vida. Entende? Que aí envolve um monte de coisa, né? Envolve bastardia, envolve consagrações. Às vezes o pai e a mãe consagraram os filhos para uma entidade, como a gente diz. Não foi você que abriu a porta, foram os seus pais. Mas não significa que, por eles terem abrido a porta, e não você, que você não vai ser perseguido por tal entidade. Porque vai, porque uma autoridade fez isso com você. Tá? Quando a gente fala de bastardia, ter sido gerado fora da aliança de casamento, na realidade, você precisa entender que isso é uma legalidade que os seus pais abriram na sua vida. E isso precisa ser quebrado, porque há uma perseguição espiritual na área sexual por causa dessa autorização que os pais cometeram entre eles através de você, através do seu nascimento. Então, existem legalidades que são diretas. Você abre a porta, tem legalidade que é indireta. É a herança. É a herança. E olha só, quantas pessoas com uma herança maldita, quantas pessoas com uma herança pecaminosa, com uma herança destruidora. Então essa herança espiritual demoníaca, maligna, perversa, doentia, ela faz que você seja perseguido e que o inimigo, ele venha contra você. Por isso que toda vez que a gente vai fazer libertação, a gente entra nos dois campos da libertação. No campo da legalidade direta e no campo da legalidade indireta. Ou seja, é as duas maiores leis da libertação. A responsabilidade pessoal, entende? E a herança espiritual. Sim. Porque responsabilidade, todos nós daremos conta de si mesmo para Deus, mas também a gente sabe que existe uma herança que precisa ser rompida, precisa ser quebrada, precisa ser anulada, para que possamos ser livres no Senhor. A Solange Cruz, ela está falando assim: pastor, é possível fazer um processo de libertação sozinha, com jejum e oração? Libertação na área de bastardia, na área sexual contra demônios hereditários? Na bastardia, dificilmente. Não. Até porque bastardo quem abriu a porta... Questão hereditária, gente, é questão de autoridade, como o pastor disse. Questão de hereditariedade, você não pode romper sozinho. Porque foram autoridades que abriram essa porta na sua vida. Então tem que ter uma outra autoridade para quebrar isso na sua vida. Então você não pode romper a bastardia sozinha. Você não pode pegar questões geracionais que foram os seus antepassados que abriram sozinho. Tem que ter uma autoridade para quebrar, não é, pastor? Sim.
O que é feito por uma autoridade tem que ser uma outra autoridade para quebrar. Essa é a lei do mundo espiritual. O mundo espiritual se movimenta através da lei da autoridade, tá? O que Assim você vai funciona. fazer é amenizar, mas quebrar e romper, não. Precisa de uma autoridade ali para romper na sua vida. É complicado. Pastor, é possível romper com o calendário gregoriano nas nossas vidas? Eu coloquei sobre o calendário gregoriano porque ele é uma das coisas que faz as pessoas ficar no ciclo do padrão do ciclo da serpente, no padrão de Ouroboros. Por quê? Porque hoje o calendário gregoriano, ele nos prende, ele nos amarra. Pode perceber, todo ano é a mesma coisa. A mesma, Todo ano são as mesmas datas, os as mesmos mesmas festas, dias, né? os mesmos rituais. Todo ano são as mesmas situações. Então, as pessoas não percebem, mas elas estão presas dentro de um sistema calendarial corrompido e que acaba aprisionando elas em outras áreas da vida. Quando o Senhor libertou, presta atenção agora, isso é chave. Quando o Senhor libertou o povo que estava em Mitzrayim, no Egito, a primeira coisa que Deus muda na vida deles é o calendário. Deus mudou o calendário na vida deles. Então aquele calendário, ele foi mudado. Deus disse, este mês vos será o principal dos meses. Então um dos maiores segredos, vou repetir, um dos maiores segredos para uma pessoa ser liberta é quando ela muda o seu calendário. É quando ela deixa de praticar determinadas festas que são pagãs, e que gera uma das coisas mais repugnantes aos olhos do Senhor, que é o padrão de assimilação da cultura dos deuses. É quando você faz as mesmas coisas que os povos pagãos fazem. E Deus abomina isso, porque isso é uma afronta para ele. Sim. Então, precisamos da libertação do calendário gregoriano. Quando a gente fala de calendário gregoriano, é um calendário instituído por um Papa Gregório XIII, e que, na realidade, ele já é corrompido na sua própria nominação. Por exemplo, olha só, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Feira significa descanso. Significa que 5 dias da semana está dizendo segunda do descanso, terça do descanso, quarta do descanso, quinta do descanso, sexta do descanso. Eu pergunto, você descansa? Não. Aí vem Shabat, sábado, que esse é o dia do descanso do Senhor, e o domingo. O domingo o que é? O primeiro dia da semana. Então a gente começa a entender que é necessário uma libertação calendarial, de datas. Hoje as pessoas são movidas, o mundo espiritual se move por calendário, mas as pessoas não buscam o calendário do Senhor, elas buscam os calendários paganizados, calendário ocultista, calendário gregoriano, outros calendários e que fazem, na realidade, regência a anjos caídos. Eles que governam isso justamente para afrontar o Criador. Como se faz essa libertação do calendário gregoriano? A Débora está perguntando. Primeira coisa, filha, deixando de fazer as coisas que o calendário gregoriano te pede fazer. Você vai rompendo. É dia não sei do que, é dia daquilo, é dia de pai, de mãe é todo dia. A gente não dia comemora. Das crianças é todo dia, entende? Essa é a grande verdade. Eu tenho que ter essa postura. Mas não tem problema, não é questão de problema, não tem problema nenhum. O problema é que muitas vezes essas datas, elas na realidade invocam algo para a sua vida. E a gente precisa discernir isso aí. E o que essas datas paganizadas afetam no ciclo de libertação, pastor? Isso aqui é interessante, porque essas datas, elas vão paganizadas, elas afetam na transformação que Deus tem para a pessoa. Por quê? Olha só, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui. Existe uma diferença de Pêssah para Páscoa católica. Vamos colocar assim. Tá? Mas não é tudo Páscoa. Então, aí está o segredo. E aqui, queridos, amo os católicos, viemos do catolicismo, meus pais eram católicos, a gente não está aqui para ser ofensivo, abusivo, nada disso, pelo contrário. Estamos aqui para abordar assuntos na qual nós cremos, ponto. Mas olha só que coisa interessante. Na Páscoa católica, existe a Sexta-feira Santa. E o que você não pode comer? Carne. Carne. Interessante. Por quê? Porque na Sexta-feira Santa, que remete ao que eles falam da Páscoa, biblicamente falando, e aí eu vou pro teor bíblico, a Bíblia diz que tinha que comer carneiro assado.
Porque nesse período... Eu nunca entendi porque não podia comer carne. Então, mas porque nesse período, nessa data, existe um trono, que é o trono de Áries. E o trono de Áries é o trono do deus da guerra. E toda guerra, geralmente, a gente come mais carne. Por quê? Porque carne é proteína. Nunca queria expulsar demônio, querido, só em jejum. Tem demônio que você vai expulsar em jejum, tem demônio que não. Dependendo da casta, vai sair só com jejum e oração. Mas dependendo da casta, você tem que estar com cota de proteína. Um dia, eu tinha pegado a grande doença, uns anos atrás, né? Quando teve todo mundo aquela grande doença. E eu tava me recuperando, eu tava muito debilitado. E aconteceu de eu ter que expulsar o demônio de um homem que ele era casado com uma mulher, mas ele tinha um envolvimento com uma pessoa do mesmo sexo. E se manifestou o demônio nele. Mas se manifestou com violência. Pensa na violência. Mas o que? Eu e um pastor desse tamanho assim, passamos mal bocado. E por que eu passei? Por falta de autoridade? Não. Porque eu senti o meu corpo já estava altamente debilitado. Já estava com baixa imunidade o seu corpo, baixa imunidade, né? Eu senti aquilo. Eu já fui e desfiz lugares de feitiçaria, aconteceu de eu desfazer, de queimar, de uma senhorinha de 90 anos, Dona Lourdes, falar assim, eu agora sou do Senhor, e desfazer tudo que ela tinha casinha de entidades, ela tinha de tudo. E a gente desfazer. Queridos, o meu espírito estava retumbante, mas o meu corpo, ele estava cansado, porque estávamos lidando com o mundo espiritual. Então, olha só que coisa totalmente contraditória. Na Páscoa católica não pode comer carne, tem que comer peixe, mas na Páscoa bíblica tinha que comer carneiro assado em família, porque eles estavam em nível espiritual. De libertação. Então tem coisas que você precisa entender. O calendário, ele é corrompido. E essa corrupção calendarial, ela vem para quê? Justamente, o mundo é movido por calendário. Vem para te trazer um padrão calendarial que não é do eterno. E aí você vai ter problemas, porque você segue esse calendário. Por isso que a gente não tem que seguir calendário gregoriano. A gente tem que seguir o calendário bíblico, tá? Bíblico. O que o Moisés está falando aqui, quando tiver... A Natália Verdade. disse assim, ó, pastor, eu sonhei que você me dizia que minha vida era regida pelo trono de Áries. Então, uma forma de eu vencer é comendo carne, qual? A vermelha? Carne vermelha de boi magro que come capim. Claro, isso com doses controladas, não é para ficar comendo toda hora. Jejum. E o trono, esse trono você vai vencer, sabe como? Com o fruto do Espírito, com mansidão, porque é o Deus da guerra, com paz, com fruto do Espírito, com perdão. É assim que se vence o trono de Áries. Sem vingatividade. Que o trono de Áries, ele quer trazer o quê? Confusão, contenda, guerra. Divisão, guerra. E aí você vence como? Você vence com amor, com perdão, com reconciliação. Você vence com carinho, com afetividade, assim que se vence esse trono. E qual é a importância, pastor, dos tempos oracionais de oração na libertação? É muito importante, porque eu falo que existem tempos oracionais. O que são os tempos oracionais? Os tempos oracionais é os tempos em que você percebe que as lutas estão menores ou maiores. Então, luta menor, você pode orar menos. Lutas maiores, você ora mais. E aí a medida de oração. Então, quando você está enfrentando guerras ainda maiores, você entra em períodos de oração ainda maiores. Você entra em períodos de jejum, de oração, de busca ainda maiores. Por quê? Os tempos são de guerra, os tempos são de batalhas. Aí eu chamo de tempos oracionais. É aquele momento da nossa vida em que a guerra está travada, em que a batalha está acirrada e que você precisa buscar mais ao Senhor. Você precisa orar mais, jejuar mais, romper mais, ir mais para a igreja, Sim. receber palavra profética de Deus na sua vida, Sim. por causa da guerra que está acirrada. Então eu chamo isso de tempos oracionais na libertação. Precisamos de algo ainda muito maior. Precisamos de uma armadura nova, de uma vestimenta nova, de uma espada de autoridade com uma patente ainda maior. Isso é necessário. A Débora está perguntando, pastor? Não? Não. Tá.
É, Eu só vou responder assuntos que estão pautados aqui, queridos, tá? entendi. Pastor, existe um perigo nas datas de Mamon? Que é tempo de libertação, né? Nas datas de Mamon, qual é o Eu só falar aqui, perigo? eu só vou responder assuntos ligados ao que a gente está tratando. Não adianta ficar perguntando, é isso, é aquilo. Não vou responder, porque senão vou sair do foco, não é o propósito. Foque no que a gente está falando. Não é porque eu citei algo, não, a gente está falando de libertação, porque senão muda, aí é ruim, aí todo mundo vai se sentir no direito de falar um monte de coisa, aí pergunta, aí sai totalmente do assunto, tá bom, gente? É só por isso. Tá bom. Diga, fala aí de novo a pergunta. Agora eu esqueci. Não, mas você não tá na pauta aí? Tô na pauta, mas acabei esquecendo. Me desfocou, peraí. Tá. Qual é o perigo das datas de Mamon? Existe perigo nas datas de Mamon? O que é as datas de Mamon, pastor? O senhor pode nos explicar? As datas de Mamon, na realidade, são essas datas que são impostas. Pode perceber, tem várias datas, né? Que são colocadas aí. Como eu disse, Dia dos Pais é todo dia. Nossos pais são bênção do Senhor na nossa vida, os filhos. Aí se cria uma data tal, em homenagem, perfeito. Só que a gente sabe também que, meu Deus, nessas datas tem muita gente que sofre de depressão, porque não tem pai, porque não tem mãe. Porque muitas vezes tem um pai e uma mãe dentro de casa que são presentes fisicamente, mas são ausentes emocionalmente, porque sofrem muitas vezes também abusividades por uma dessas figuras ou por ambas as figuras. Então assim, quando eu falo de datas, data de pai, de mãe, de filhos, tem que ser todo dia. Todo dia você honra, todo dia você ama. Agora, quando eu falo de Mamon, é porque se pega essas datas e se cria toda uma questão comercial em cima. E aí, queridos, a pessoa ela gasta o que ela não tem. Ela pega o dinheiro ali, ela usa aquele dinheiro. Nossa, ela não paga o devedor, mas ela compra um presente para fulano. Ela não paga o que deve para Chiquinho, mas compra. Você talvez já viveu isso, você está aqui nos assistindo. Quer dizer, tá tudo errado, né? Então essa data de Mamon são datas que são celebradas no Brasil, inclusive, que muitas vezes quem está por trás disso é Mamon. São datas comerciais, quem ganha isso, claro, é os comércios, e ganham mesmo, só que assim, as pessoas elas fazem dívidas que elas não poderiam fazer, entram, estouram cartão de crédito, estouram o limite do banco, e isso só traz julgo. Quer dizer, a pessoa, de vez ela se liberta de um problema, ela se envolve em mais problemas ainda por causa de determinadas datas. Faça as coisas com coerência, com ordem, com decência. Eu não estou falando aqui que você não pode comprar um presente para A, para B, para C. Não, mas faça. Não tem dinheiro? Não faça. Tem dinheiro? Vá lá, faça com amor, com carinho. Isso é digno. Mas cuidado, porque muitas vezes você pode estar debaixo da regência de Mamon. E isso é uma escravidão para muita gente. Tem gente que se aprisiona financeiramente por causa disso. E tem gente que é uma idolatria, né? Sim. E tem gente que é assim, se não ganhar presente ou se não der presente, parece que morreu, né, pastor? Verdade. Isso é complicado. Pastor, o que são tempos programáticos das entidades? E o que é isso? Boa. Tempos programáticos das entidades. O tempo programático das entidades, eles ocorrem por causa de uma consagração. Por exemplo, um pai e uma mãe que consagrou o filho em um dia em tal mês, dentro desse calendário ocultista, qualquer dia eu vou falar sobre isso, desvendando o calendário ocultista, tá? Deixa eu colocar aqui até desvendando o calendário ocultista nos tempos programáticos, tá? O que acontece? Por exemplo, o pai e a mãe, um exemplo, tá? Ele consagrou hoje, dia 1º de setembro de 2025, o filho ou a filha para tal entidade. O que acontece? A entidade, geralmente, ela sempre vai visitar aquela criança no dia do seu aniversário de vida, porque às vezes a criança nasceu, o pai já consagra no dia do nascimento, ou no dia em que apresentou aquela criança a nível de consagração para a entidade. Então, de tempos em tempos, aquela entidade vem
para, na realidade, porque aquela entidade é como se ela tivesse uma procuração, pastora Keila, daquela criança. Ela tem um direito legal dado pelos pais para agir na vida daquela criança. E aí é o que eu falo, é os tempos programáticos das entidades. Ela tem acesso na vida daquela pessoa por causa do dia do nascimento, de uma consagração que foi feita no dia que a pessoa nasceu, ou até na vida intrauterina, tá? E também no dia da apresentação daquela criança para determinada entidade. Então, foi no mês de janeiro, a entidade veio no mês de janeiro. É no mês de abril, no mês de abril. No mês de agosto, no mês de agosto. No mês de outubro, no mês de outubro. Perceba que muitas pessoas estão ligadas ao dia mal, tá? É a batalha, olha só, as revelações seguindo aqui, ó. É a batalha espiritual do dia mal nos meses do ano. Ou nos dias do ano, vai depender da pessoa. Então, em tal mês, o pai consagrou a criança para aquela entidade. E a entidade daquele mês regente passa a perseguir aquela criança, passa a querer ter controle sobre a vida daquela criança, a ter acesso na vida daquela criança. E de acordo com a característica daquela entidade do mês, se é sexual, se é vício, se é, na realidade, comportamental, não importa. A criança é perseguida por aquela entidade por causa desse nível de consagração. Então, é os tempos programáticos das entidades. De tempos em tempos, aquela entidade vem para, na realidade, reivindicar aquilo que lhe é de direito por causa de um tipo de consagração. E aí tem que ser quebrado isso na vida da pessoa, tá? Novamente, alguém tem que romper com isso daí. A pessoa pode romper? Pode. Dependendo do contexto, né? Mas geralmente tem que ter uma pessoa aí de autoridade e envergadura para ajudar. E pastor, até quanto tempo uma pessoa pode ser escrava de algo? Biblicamente até 7 anos, né? Toda escravidão, ela tinha um padrão do ciclo de 7 anos. Por isso que muitas vezes de 7 anos as pessoas têm que renovar o pacto no ocultismo? Sim. Por isso que de 7 anos é renovado o pacto no ocultismo. Então, a cada 7 anos se renova o pacto, justamente para que haja uma legalidade para aquela entidade agir na vida daquela pessoa. Então, o casamento, eles falam, né? A crise dos 7 anos. Na verdade, não é crise dos 7 anos. Na realidade, é o renovo das legalidades no casamento. E aí a gente precisa entender isso. Toda pessoa, ela pode ser escrava, biblicamente falando, tá? Somente num período de 7 anos. A partir de 7 anos ela tem que ser livre, mas quando a pessoa não entende isso e ela não quebra as legalidades também, ela não anula, ela renova isso através de mesmas situações ou pecados, aí aquele pacto é renovado e a entidade continua tendo legalidade. Existem ciclos neurais nos ciclos da libertação? Crenças limitantes, existe isso? E o que é isso, pastor? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Essa questão de ciclos neurais, nos ciclos de libertação, é o seguinte. É que a pessoa, ela aprendeu a vida toda aquilo. Então, na mente dela, ela foi programada, tá, para acreditar que aquilo é daquele jeito. Ela foi programada a vida toda, a nível neural, que é daquele jeito. Homem é tudo igual, mulher é tudo igual, pastor é tudo ladrão, político é bandido. Ela aprendeu isso a vida toda. Então, na mente dela, a mente dela foi programada para acreditar naquilo. Perceba, você foi programado. Isso também pode acontecer. Essa programação neural, ela pode acontecer por palavras de maldição dos pais, porque imagina só, a menina, ela ouviu a vida toda que ela é uma prostituta. Você é uma prostituta, você é não sei o quê. E ela nunca foi isso, mas por ela ouvir aquilo, a programação neural dela absorveu aquilo e aí ela passa a ter atitudes de acordo com aquela programação que ela recebeu a vida toda por palavras dos pais. Então, esse ciclo neural, nos ciclos da libertação, é tudo aquilo que você aprendeu e que você não consegue se libertar na sua mentalidade. Hoje, o grande problema das pessoas é a mente. Romanos 12 diz assim, olha o que diz o texto. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, não vos conformeis com este mundo. O que é conformar? É se tornar igual,
é ter a mesma forma. Pastora, você sabia que o Japão, ele fez melancias na formatação quadrada? Por quê? Eles colocaram a melancia por natureza, ela tem a formatação circunferencial, mas eles colocaram a melancia, foi mudada geneticamente para ser quadrada, porque aparentemente fica até mais fácil para cortar, né? Só que olha só, ela se conformou, a melancia, ela tomou a forma daquela caixa. E as pessoas são assim, elas tomam a forma do mundo, elas tomam a forma daquilo que elas aprenderam. Aí o texto diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, olha só, mudança, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então a sua mente tem que ser transformada, porque a nossa mente, ela recebe muitas informações que são informações muitas vezes erradas e muitas vezes, se você não intervir nessas informações, elas vão criando em nós ciclos neurais de aprendizado errado e que lá na frente vão gerar o que a gente chama de crenças limitantes. Então, por exemplo, vamos lá, algumas crenças limitantes que estão ligadas a ciclos neurais e que impedem a libertação. A gente aprendeu o seguinte, vamos até falar de finanças agora, vamos lá. Você aprendeu, eu aprendi que dinheiro não cai do céu. Sim, é verdade. Ou não? É um termo que a gente usa. Você aprendeu que dinheiro não cai do céu, que dinheiro não nasce em árvore. Que dinheiro não nasce em árvore, é verdade. Mas em partes nasce, porque a maçã nasce na árvore e se você não conseguir comprar maçã. E se eu mostrar na Bíblia para você que dinheiro cai do céu? E se eu falar para você que o povo que estava no deserto, todo dia caía maná dos céus e todo dia descia codornizes do deserto? Caiu do céu. Mas você aprendeu que dinheiro não cai do céu? Não é verdade? Sim. Você aprendeu que homem é tudo igual, que mulher é tudo igual? Na realidade, é porque existe alguma coisa que aconteceu na tua vida que te frustrou e você começou a generalizar as coisas. Então tem uma ferida aberta. Então a gente precisa romper com esses ciclos neurais do aprendizado errado e a gente precisa aprender conforme a palavra de Deus em nós. E tem gente que programa a mente da pessoa falando que casar é ruim. Casamento é tudo igual. Casamento é tudo ruim. Filho é tudo igual. Esposa é tudo igual. Marido é tudo igual. E não é verdade, né, pastor? Não é verdade. Homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Então, eu, por exemplo, então mulher é tudo igual. Quando a pessoa fala isso é porque ela tem uma frustração no coração dela. E ela, na realidade, ela tem um ciclo neural do padrão da serpente, do padrão de Ouroboros da serpente. Ou seja, ela tem uma mentalidade que foi, na realidade, inserida nela e que precisa de mudar. As pessoas precisam mudar a mentalidade. A minha mentalidade tem que ser a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É a mente do Espírito Santo. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Sim. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso o que Deus diz que eu posso. É engraçado, né, pastor? Eu olhando agora, olha só o que o Espírito Santo acabou de ministrar no meu coração. Deus deu tudo gratuito para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. As árvores frutíferas, as comidas, né? Foi tudo gratuito. E olha hoje a gente paga até por uma muda de planta. Sendo que Deus nos deu para o homem lá no Jardim do Éden tudo gratuito. E complicado, né? É um negócio assim esquisito, né? Porque antes era tudo gratuito, agora a gente tem que pagar até pelas mudinhas das plantas. Mas voltando. Verdade. Existem os ciclos neurais, queridos. Isso daí são padrões de repetição informativo que são inseridos dentro de você através de vários fatores, através de livros, através de escola, através de um monte de coisa. E isso vai ser introjectado dentro de você e aí a pessoa acha que é aquilo. E na realidade não tem nada a ver. Não é o que a Bíblia diz, tá? Então você precisa estar inserido. A Bíblia diz, Filipenses 4,13, posso
todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz em Filipenses 4,19, e o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. A Bíblia diz que por um caminho o inimigo veio, mas por 7 ele terá que fugir. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, Isaías 54:17. O que diz lá? O que? Sabe o que diz? Não. O que diz, pastor? Que olha só, nenhuma palavra que lançaram sobre a tua vida prosperará. Toda palavra que lançaram contra a tua vida, tu a condenarás. Não prevalecerão. Então, eu sou, eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu sou, que eu tenho, que eu posso. E aí você precisa mudar esse ciclo neural do padrão da serpente, do padrão de Ouroboros. Porque a tua mentalidade tem que estar de acordo com a palavra. A irmã está falando, até aconselha não casar. Por que uma mãe aconselha a filha não casar? Porque ela é frustrada, porque ela é amargurada no casamento dela, nos relacionamentos dela. Então, tem um princípio do mundo espiritual. Você só pode dar o que você tem. Então ela dá o que ela teve, que é amargura, frustração, derrota, tristeza. Mas quando uma mãe saudável chega na filha e fala assim, filha, você vai crescer, você vai prosperar, você vai casar, você vai romper, você vai ter uma família saudável, uma família abençoada. Olha o padrão de Deus no ciclo neural dessa pessoa. E é um ciclo neural, porque você recebe isso da tua mãe, você passa isso para os teus filhos, que passam para os filhos dele, porque a tua mente, ela é estabelecida pelo Senhor. Pastor, e o que a libertação tem a ver com o código genético? Boa, né? Que é a nossa última pergunta do dia de hoje. Porque tem libertações ligadas à questão genética. Tem libertações que a pessoa vai receber no código genético dela. Justamente por quê? Porque o nosso código genético está sendo corrompido por vários fatores, né? Alimentação, radiação, várias coisas que estão corrompendo a nossa genética. Então, existem libertações que Deus vai precisar tocar na sua genética. Exemplo, só para vocês entenderem. Os sacerdotes da tribo de Levi, toda semana eles comiam do pão da mesa da preposição. Aquilo ajudava eles na genética. Na genética. A genética deles, porque eles vieram de um país, que é Mitzrayim, Egito, que serviam a 2.000 deuses. Então tinha muita alimentação ritualizada, muita alimentação consagrada. Quando eles vão para o deserto, Deus começa a mudar o código genético deles. Como? Através de água alcalina. Água do deserto, saiu da rocha, água alcalina. Através do que a gente fala de alimentação, eu digo isso, alimentação angelical, maná dos céus, codornizes, olha só, cota de proteína diária, codornizes do deserto. Olha o que Deus fez, carne boa, você não tem nem ideia, carne excelente. Não somente isso, tá, pastora? Não somente isso. Quando o povo peca com bezerro de ouro, também, o que eles ingerem? Eles ingerem ouro. Sim. Por que ingeriam ouro? Isso é tratamento. Isso é tratamento que Deus estava fazendo com ele. Porque hoje existe um tratamento que você faz à base de ouro, que é ingerido para te libertar da genética do mal, inclusive. Deus vai fazer um tratamento com o povo fitoterápico. Meu Deus. Fitoterápico. O povo vai comer de algumas coisas, ervas, plantas. Olha só, queridos, presta atenção. Deus muda. Então, a libertação, eles comiam tudo que tinha no Egito, agora eles vão comer tudo que Deus vai colocar na mesa dele. Entende? É forte. Quando eles vão para a terra prometida, são 7 frutos da terra prometida. Cada fruto tem a sua caracterização. É trigo, mas não é esse trigo que tem hoje. É cevada, não é a cevada que tem hoje. É uva. Você sabe que hoje a uva, ela é um dos tratamentos que é feito contra o câncer? Existem tratamentos de câncer a nível de uva. Olha que coisa interessante. Você sabia que a uva, ela tem uma fermentação e que ajuda no intestino microbiótico no seu estômago?
Sabia disso? Paulo diz isso, toma um pouco de bebida fermentada, Timóteo, por causa do seu estômago, porque ele estava com problema de úlceras gástricas. Olha só, queridos, olha como que Deus trabalha. E as pessoas, elas não entendem isso. Então, você precisa discernir. Existe sim uma genética corrompida e Deus, para nos libertar de determinadas coisas, inclusive de padrões estabelecidos pelo maligno, ele muitas vezes vai alterar a nossa genética. Amém? Amém. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado pelos ensinos de hoje. Muito obrigado por compartilhar conosco esse ensino maravilhoso. Você que ficou até agora nos assistindo, nos acompanhando, muito obrigado por você estar conosco nesse dia, compartilhando desses ensinos poderosos vindo da parte do Eterno. Amém? Durante a semana, o nosso pastor estará no canal dele, Rogério Zaid, continuando essa série de libertação, né, pastor? E amanhã o senhor vai falar sobre o quê? Boa pergunta. Boa pergunta, ainda não? Amanhã, ainda não se programou? Não, já se programou. Sim. Deixa eu ver aqui o que a gente vai tratar amanhã. Eu acho que tá no Instagram, né? É que é tanto assunto. Eu acho que amanhã eu falo de espíritos imundos, desmascarando. Sim. Se eu não estiver enganado, tá? Eu vou falar amanhã sobre desmascarando os espíritos imundos. É isso mesmo. Eita, amanhã você não pode perder no meu canal. Então não perca. Desmascarando os espíritos imundos. Amanhã a gente vai tratar sobre isso, tá? Deixa eu falar aqui algumas coisas. Primeiro, você que quer, a gente vai começar a postar vários podcasts com participantes aqui. Vai estar o ex-Bozo e do Patatá, Bispo Jean, Pastor Alisson. Vai estar conosco agora também quarta-feira o presbítero Paulo Anteiro. Vai estar conosco aqui também logo o pastor Fábio do Eu Acredito. Vai estar conosco aqui o pastor Luciano. Gravei com a missionária Denise Camposo. Também vai estar 4 horas de testemunho, coisa tremenda. Gravei agora também com a apóstola Letícia de Deus. Olha, pessoas de Deus. E que a gente vai estar pontuando. O que eu peço? Você que pode, se torne membro, que aí você vai conseguir ter de antemão já esses podcasts. Você vai conseguir assistir antecipadamente e aí você entra no nosso canal aí, tem o botão Seja Membro do nosso canal, tá bom? Você vai nos ajudar e ao mesmo tempo também você vai ser abençoado com testemunhos assim edificante. Testemunho de anjo, cura divina, de libertação, coisas tremendas. Estamos gravando com várias pessoas e estamos soltando aos poucos. Amém? Uma outra coisa, você que quer fazer clínica de cura e libertação, tá aí o contato da Andressa, tá? 11 910 72 0225. DDD 11 910 72 0225. Fale com ela. A Leia não faz mais parte do nosso trabalho, tá? Tem muitas pessoas querendo falar conosco, não estão conseguindo porque ela bloqueou o número. Então eu quero que vocês falem com a Andressa. 11 910 72 0225. Os membros do online, eu quero que vocês entrem em contato com a secretária Andressa, tá? Porque foi bloqueado, eu não sei por que é o que aconteceu também, na verdade. E aí o grupo foi desfeito, eu não sei o que aconteceu. E agora a gente vai reposicionar o grupo. Então você que é membro do MAIP online, fala com a Andressa que a gente vai fazer um grupo e já vai estar inserindo vocês lá no grupo. Você que está sem igreja, sem ministério, você que também precisa de uma cobertura, a gente vai inserir lá porque nós vamos ter os nossos cultos online. E aí, como fez isso, a gente perdeu o grupo e eu tenho alguns contatos, outros não, tá bom? E você que quiser adquirir os nossos livros aí, fala com a Andressa também, é só entrar em contato, as clínicas, tem tudo isso, é bênção do Senhor. As escolas também. As escolas também, inclusive temos a escola de libertação. Escola Shemitah. Hoje temos escola, tá? Hoje eu estaria falando sobre o poder oculto das bonecas. Eita, Jesus. O poder oculto das bonecas, pastora Keila. Na escola Shemitah, na escola Nevoá vou falar sobre o segredo profético dos monges e na escola Nevoá de sonhos estarei falando aí sobre a revelação dos horários
horários nos sonhos. Vem fazer parte da nossa escola. Fala com a Andresa, 11 DDD 11 910 72 02 25. Vai ser bênção para a tua vida. Já compartilha também esse podcast, dispara aí nas redes sociais e vai nos ajudar. Então, tenho certeza, tem muita gente precisando de libertação, tá bom? Amém, Beijão. amados. Deus abençoe e fica na paz do Senhor. Na sexta-feira estaremos às 9 da manhã com o podcast do Zaite, Mulheres Virtuosas. Mulheres Amém. virtuosas. Gostaria que as irmãs pudessem vir participar para aprender também mais. Agradeço a Qual que é a todos. temática de sexta? Não sei também. Visita essa alma. Não sei, Fala amados. de libertação de Mas outra vai- forma, né? Sim, nós vamos estar pautuando, né, a libertação. Mas amém, queridos. Muito obrigado. A paz do Senhor para todos. Shalom, shalom. Até semana que vem, na segunda-feira, no nome de Jesus.